Oi, meus queridos, tudo bem? Saudade de vocês. Mas vamos conversar agora de longe mesmo. Na última aula nossa de Biologia 2, nós estávamos vendo os carboidratos e vimos a composição deles. Então, nós vimos os monossacárides, os disacárides e os polissacárides. Terminamos, então, a nossa aula com os polissacárides complexos e vimos quais são os importantes. Então, nós vimos a heparina, a quitina, a mucina e o ácido hialurônico. Com isso, nós terminamos a nossa parte de carboidratos. Quando a gente fala em carboidrato, nós já pensamos em função energética. Então, a nossa energia vem toda do carboidrato. Nós vimos que o combustível celular é a glicose. Mas, além de serem energéticos, os carboidratos também podem ser estrutural, que é o caso da celulose, que faz parte da membrana externa das células vegetais, onde vocês, por exemplo, estão sentados em cima de cadeira, que é celulose. Então, a celulose, no caso dos vegetais, ela é uma substância estrutural. Ela põe uma árvore em pé, a árvore tem como sustentação a celulose, que é essa membrana externa das células vegetais. E também serve de proteção. Então, essas são as funções dos carboidratos que a gente já viu parte por parte, classificamos, exemplificamos e tiramos dúvidas em sala de aula. Hoje, apesar de longe, nós vamos começar a ver, então, os lipídios ou lípides. Quando eu falo em lipídios ou lípides, eu lembro de gordura. Então, para nós, os lípides são as gorduras. São compostos orgânicos, então. Eles são produzidos apenas pelos seres vivos. Por isso que é uma substância orgânica, vem de organismo. São insolúveis em água. Não se dissolvem em água. Acho que eu cheguei a falar na aula passada que se a gente colocar óleo e gordura junto, gordura e água junto, eles não vão se misturar. Então, a gordura não se dissolve em água, mas ela se dissolve em solventes orgânicos, que é o álcool, o éter, o xilol, são substâncias que podem dissolver a gordura. Para a gente estudar os lipídios, o melhor é classificá-los. Então, nós vamos começar a classificação. Então, está aí os lípides simples. Os lípides simples são aqueles formados por ácidos graxos e álcool. E nós conhecemos como óleos, ceras e gorduras. Os óleos, tanto os óleos como as gorduras e as ceras, nós encontramos tanto de origem animal como de origem vegetal. Então, vocês têm aí alguns exemplos. Óleo de origem vegetal tem óleo de soja, azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de arroz, óleo de mamona. Então, são óleos de origem vegetal. Mas tem óleos de origem animal também. Então, tem o óleo de capivara, o óleo da baleia, óleo de tartaruga, são óleos de origem animal. Depois de óleos, então, tem as gorduras. As gorduras nós encontramos também de origem animal e vegetal. De origem vegetal, nós temos a gordura hidrogenada, que é usada para fazer empada, é usada para fazer chantilly. Tem a margarina, que substitui a manteiga. E de origem animal, nós temos o toucinho, a banha, a manteiga, que são de origem animal. As ceras também nós encontramos ceras de origem vegetal e de origem animal. De origem vegetal, por exemplo, a carnaúba. Tem uma cerinha que vende, tipo de uma graxa, que vende numa latinha pequena chamada carnu, que os jovens usam para ilustrar a bicicleta, a moto. Então, é cera de carnaúba.
né? Hoje em dia não se usa mais cera em casa, porque os pisos agora são mais pisos de frios, né? Mas antigamente, ou onde tinha cera tinha piso de madeira, se usava cera. E tinha cera de carnaúba, que a gente usava para encerar o assoalho. Esse eu peguei, esse foi da minha época. Até a empregada de casa, era muita criança, então para brincar com a criançada, ela punha a gente em cima de um cobertor velho, passava a cera no chão e depois arrastava a criançada toda com o cobertor no chão para dar o brilho. Não só a cera de carnaúba, mas também a cera de origem animal. Então, tem a cera de abelha, o cerume do nosso ouvido, que faz proteção ao nosso ouvido, também é uma cera. Esse cerume é proteção. Então, nós temos que ter muito cuidado com o uso de cotonete, porque às vezes, ao invés da gente tirar o excesso de cerume, a gente empurra para dentro e às vezes ele pode ser muito espesso e daí a gente tem que ir ao médico para fazer a lavagem no ouvido. Mas o papel do cerume do ouvido é justamente de proteção. Se entrar algum corpo estranho, não vai até o tímpano porque vai grudar nesse cerume. É o que acontece se entrar, por exemplo, um inseto. Comigo já aconteceu isso. Eu estava lá em Ubatuba e entrou, não sei que deve ter sido um pernilongo, sei lá. Entrou no meu ouvido e fiquei doida com aquele batendo a asinha dentro do meu ouvido. Daí tive que fazer a lavagem no ouvido e saiu somente a carapaça do inseto, né? Que vocês já aprenderam que a carapaça é de quitina, que é um polissacárido complexo. Então, esses são óleos, ceras e gorduras. A diferença entre os óleos, ceras e gorduras simplesmente é o seu estado físico. Os óleos são líquidos, a gordura é mais pastosa e a cera, então, é mais firme. Quando a gente fala em estado físico, vocês sabem que tem estado sólido, líquido e gasoso. Quando a gente fala em estado líquido, significa que as forças de atração entre as moléculas, atração e repulsão, são iguais. Então, fica o estado líquido. O estado sólido é quando a força de atração entre as moléculas é maior. Então, fica no estado sólido. Então, esse estado pastoso que a gente fala não existe muito. Ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso, né? Mas é meio difícil da gente separar isso. Mas, como vocês já aprenderam em química, o estado sólido, a força de atração entre as moléculas é maior. É o que mantém, então, o estado sólido, que é o caso da gordura e da cera. Isto na temperatura normal. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, nós temos essa diferença do estado sólido e líquido entre as gorduras e as ceras, e o óleo também. Se você colocar o óleo na geladeira, ele vai virar sólido, porque ele está numa temperatura baixa. Mas os óleos e gorduras são também chamados de cerídeos, porque o álcool é o glicerol. Os lípides simples, na sua composição, eles são formados de ácido graxo e álcool. O álcool, então, é o glicerol. Aí alguém pode falar para mim, professor, mas você não falou que o álcool dissolve a gordura? Sim, é que aquilo entra na composição. Só se for decomposto que a gente vai ter o álcool. Então, na composição, claro, que ele vai ser óleo ou gordura. Então, não entra aí o álcool em si. E a cera também são chamados de cerídeos, né? Então, aí já não é mais o glicerol. São outros tipos de álcool. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande para mim depois, para que eu possa responder. Além dos lípides simples, então, do mesmo modo que a gente classificou o carboidrato,
Nós temos os lípides complexos. O lípido complexo são os compostos. O que é o simples? É formado de ácido graxo e álcool, que no caso é o glicerol. Se for um lípido complexo, significa que ele tem ácido graxo, álcool e mais alguma outra substância. Por exemplo, os cerebrosídeos, que o próprio nome já está dizendo, faz parte do sistema nervoso. É um glicolípide. O que é o glicolípide? Ele é formado de álcool, ácido graxo e um composto que não tem nada a ver com o álcool e com o ácido graxo, que no caso, então, é a glicose. Os fosfolípides. Os fosfolípides ou fosfolipídios, vocês podem usar o termo aí que vocês quiserem, tudo bem? Também é a mesma coisa. É formado de ácido graxo, álcool e um composto diferente, no caso, é o fósforo. Nós temos como exemplo a lecetina. Tem tanto a lecetina da soja, como tem a lecetina da gema do ovo. Então, é um lípide complexo, porque tem, além de álcool e ácido graxo, um outro composto. Tudo bem? E depois vem os lípides derivados. Os fosfolípides, vocês têm aí anotado, eles fazem parte da membrana celular. Nós já vimos que a membrana celular ela é lipoproteica. Então tem a proteína e tem o lipídio. E o lipídio que compõe a membrana celular de todas as células, ela é um fosfolípide, tá? É a membrana plasmática ou plasmalema. É a membrana que toda célula tem. E agora nós temos os lípides derivados. Muitos livros não trazem essa classificação de lípides derivados, mas eu gosto de falar porque é mais fácil para o aluno entender. Os lípides derivados, eles são obtidos através da decomposição dos lípides simples e compostos. Então, quando entra na decomposição no nosso organismo, na nossa digestão, eles são decompostos. Então, nós temos o colesterol, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. O colesterol tem dois tipos, o HDL e o LDL. O HDL é conhecido como o colesterol bom e o LDL como colesterol ruim. Por quê? Porque o HDL, o que ele faz? Ele vai dissolver, vai limpar, tirar os lipídios que porventura estiverem grudados nas paredes dos vasos sanguíneos. Ele mobiliza e leva embora para ser metabolizado. O LDL é o ruim, por quê? Porque ele adere nas paredes dos vasos sanguíneos e então vai entupir os vasos sanguíneos. Então, por isso que o LDL é o ruim e o LDL é o bom, porque eles trabalham de modo contrário. O HDL combate a função do LDL, não deixa que o LDL fique entupindo os vasos sanguíneos, né? Dando arteriosclerose. E também tem as vitaminas. A vitamina A, D e K são derivadas, são tiradas de lipídios, né? Pode ver que as sementes oleaginosas são riquíssimas em vitamina E, né? Nozes, castanha. Então, e a vitamina A e D são vitaminas que a gente vai estudar, que são associadas, também são derivadas em lipídios. E a vitamina K, depois a gente vai estudar também qual é a função dela. Ela é antihemorrágica, entra na coagulação do sangue. E daí as funções. Como é que a gente junta as funções desses lípides, toda a classificação? Primeiro, reserva energética. Todos os animais têm como reserva energética a gordura, principalmente nós. Os animais, por exemplo, que hibernam, o caso do urso polar, o que ele faz? Ele come bastante na primavera, no outono, engorda. Quando chega no inverno, ele hiberna, ele dorme o inverno todo. Por quê? Porque ele tem essa reserva energética
que ele vai utilizando para as suas funções. Aí quando ele acorda já está magrinho de novo, daí ele sai e vai comer de novo. Então eles podem hibernar por causa disso. E nós também. Se a gente considerar duas pessoas nas mesmas condições de saúde, com a diferença que um é gordinho e outro é magrinho, vamos dizer que eles caíram lá no pico do Himalaia, num avião, caiu e eles ficaram lá. Teoricamente, porque a gente precisa saber das condições de cada um, física de cada um, o gordinho, além de sentir menos frio, porque ele vai ser um isolante térmico, né? Ele vai sentir menos frio e vai ter de onde tirar energia para o trabalho celular. Ele vai consumir essa gordura, transformando essa gordura subcutânea em energia para o trabalho da célula. O magrinho não. O magrinho, além de vai sentir mais frio, ele não vai ter de onde tirar a energia para o trabalho celular. Então, teoricamente falando só dessa parte, só da gordura, o magrinho vai morrer primeiro, né? Porque ele não vai ter energia que possa prolongar mais a vida dele enquanto eles não recebem o socorro. Então, eu já falei também do isolante térmico. Também, teoricamente, o gordinho sempre sente menos frio. Pode observar aí na escola, por exemplo. Tempo de frio, os gordinhos estão sempre sem agasalho, os magrinhos tudo encapotado. A não ser, também depende da fisiologia de cada um, né? Mas a gordura é um isolante térmico. E estrutural, agora há pouco eu falei dos fosfolípides que fazem parte da membrana plasmática ou plasmalema. Todas as células, todas, tanto animais quanto vegetais, têm membrana plasmática. E essa membrana, ela é lipoproteica, então está formando estrutura. E não é só a membrana da célula, não. As membranas internas também. Tudo na célula que tiver membrana, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, os lisossomas, as mitocôndrias, tudo que tiver membrana, a membrana é igualzinha à membrana plasmática, é lipoproteica. Isso forma estrutura. Se você esvaziar a célula de tudo, você vai ter o quê? Somente as estruturas, a membrana das estruturas. Então, o lipídio também é estrutural. E é impermeabilizante. Pega uma maçã e lava a maçã e passa um pano ou um papel toalha bem na casca da maçã, ela vai ficar brilhosa. Ela é impermeabilizada pela cera. Aí, nesse caso, esse lipídio é cera. Então, as frutas têm na sua casca cera que torna a fruta impermeável. Então, isso aí é uma proteção, ok? Então, aqui nós vimos os lipídios e eu torno a repetir. Como a gente não pode estar conversando, envie para a escola todas as suas dúvidas, que eu, então, vou mandar as respostas, tentar esclarecer, mesmo de longe, as dúvidas de vocês, ok? Vamos ver agora as proteínas. Bom, nós estamos vendo as substâncias orgânicas. Então, nós já vimos os carboidratos e os lipídios. Agora, as proteínas. Eu costumo dizer que nós somos bolos de proteína, porque, na realidade, nós somos totalmente estruturados por proteína. Então, as proteínas são compostos químicos orgânicos. E são quaternários. Por quê? Porque são formados de 4 tipos de elementos químicos: o nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio e o carbono. Então, eu costumo colocar nhoque. Por quê? Se eu colocar nhoque, é mais fácil para vocês guardarem. Aí o nhoque, daí, como vocês já sabem química, conhecem os elementos químicos, sabe que o N é o nitrogênio, o H o hidrogênio, o oxigênio e o seu carbono. Então, aí nós temos, então, composto quaternário. Toda proteína é um composto quaternário.
E são macromoléculas, não que a gente possa ver a olho nu. São macromoléculas porque elas são muito grandes. E, por serem grandes, elas têm alto peso molecular. E, na unidade delas, elas são formadas por cadeias imensas de aminoácidos, que é a sua unidade estrutural. Então, os aminoácidos se ligam, formando as proteínas. Agora, para eu poder estudar proteína direito, eu tenho que primeiro explicar para vocês o que são os aminoácidos. Bom, alguma coisa eu já falei. Os aminoácidos constituem a unidade estrutural das proteínas, né? O nhoque. O aminoácido, ele é o nhoque, ele já mostra que a proteína é um composto quaternário. Então, nós temos uma configuração molecular deles que vocês estão vendo aí. Todo aminoácido é formado por um carbono central, um hidrogênio, um radical carboxila, que é a COOH, um radical amina, que é o NH2, e um radical R, que é um radical qualquer, que vai definir, que vai dar nome ao aminoácido. Bom, vocês precisam lembrar primeiro o que é radical. Em química a gente estuda os radicais, são grupos de átomos que passam de uma substância para outra numa reação química sem se alterar, como se fosse um elemento químico só. Então, por isso que tem aí o carboxila e o amina. Como que é a configuração desta molécula de aminoácido? Então, ali já coloquei carbono central. O carbono, vocês já estudaram que ele é tetravalente. Ele admite 4 ligações. Está faltando para ele 4 elementos para deixá-lo completo. Então, está aí o carbono tetravalente e cada um deles nós vamos ter, numa ligação, o radical que está em azul, amina, na outra ligação, o carboxila, que eu coloquei em vermelho, na outra ligação, o hidrogênio, e esse R, que vai variar. Todo aminoácido, existe 20 aminoácidos da natureza. Os 20 aminoácidos têm a mesma configuração que vocês estão vendo aí, menos o R. O R, então, vai variar. Eu coloquei 2 exemplos para vocês, porque do lado aí em cima tem o mesmo aminoácido, só que o radical carboxila está junto a COOH, que é a mesma coisa que está em vermelho. Só que como aí isso é química, eu falei para vocês que o carbono ele é tetravalente. Então, olha esse carbono que está em vermelho, que é da carboxila. Vamos contar as ligações. Olha, tem 1, 2, 3, 4. O oxigênio tem 2 ligações. O OH, que é a hidroxila, que é um radical, funciona como um elemento só. Então, é como monovalente. Então, se vocês quiserem colocar desse jeito, pode. Mas, se esquecer do oxigênio e colocar só um risquinho, uma ligação, fica errado. Porque o oxigênio ele é bivalente. Então, tem como ter duas ligações. Se colocar uma só, daí eu não vou poder considerar. Como a minha parte é biologia e não química, vocês podem colocar do jeito que está aí do lado. A mesma coisa acontece com o que está em azul, que é o radical amina. Eu não coloquei, deveria ter colocado. O nitrogênio ele é trivalente, o hidrogênio ele é monovalente. Então, eu poderia também ter colocado N, depois 2 risquinhos, 2 ligações, uma para um hidrogênio e outra para outro hidrogênio. Mas, torna a falar, para mim, se vocês colocarem do jeito que está aí em cima, tá bom, porque eu não quero que vocês errem nas ligações, ok? São 20, então, os aminoácidos na natureza, e eles são divididos em 2 tipos, os naturais e os essenciais. Pensa bem,
Os naturais são aqueles que nós mesmos produzimos. Nosso organismo produz, eu não tenho que ficar me preocupando em adquirir esse aminoácido de proteínas através da alimentação. Claro que na alimentação também tem eles, mas para nós ele não vai fazer falta, porque a gente produz. Os aminoácidos essenciais, a gente não produz, mas nós precisamos deles. Como adquiri-los, então? Através da alimentação. Por isso que é importante a gente conhecer. Por exemplo, uma proteína biologicamente completa é aquela que tem todos os aminoácidos essenciais que nós precisamos e não temos. E no nosso alimento nós encontramos na carne, no ovo, no peixe, na soja. Existe agora uma corrida atrás do ovo. Primeiro era da soja, agora é mais atrás do ovo. Então tem gente aí que come não sei quantos ovos, 40 ovos por dia, 10 ovos por dia, porque é claro, na gema do ovo tem também proteína, mas aonde tem mais proteína é na clara. A clara do ovo é pura albumina, que é uma proteína completa, e ela é simples, é de fácil digestão. Então, através da alimentação, nós conseguimos esses aminoácidos essenciais que nós precisamos e não fabricamos. E aqui já vai um alerta para vocês, quando a gente voltar a se encontrar. Eu quero que vocês façam no caderno de pesquisa de vocês, relacione os 20 nomes dos 20 aminoácidos, tá? Claro que não vou querer que ninguém decore os 20 aminoácidos, mas para vocês terem ideia. Por exemplo, aqui nesse aminoácido, se esse R que está aí for um hidrogênio, nós temos... O que é o hidrogênio? O hidrogênio é o elemento químico mais simples que existe na tabela periódica. Ele está sozinho lá em cima. Ele é muito simples. Então, se eu tiver como radical um hidrogênio, eu vou ter o aminoácido mais simples que existe entre os 20. Ele é o mais simples, e é a glicina. A glicina é o aminoácido mais simples entre os 20 aminoácidos, ok? Então, vamos continuar. Eu falei para vocês que a proteína é formada por uma cadeia imensa de aminoácidos. Como que elas se ligam? Elas se ligam sempre entre o radical carboxila de um aminoácido com o radical amina do outro aminoácido. Essa ligação é a ligação peptídica. Então, como vocês viram lá no 8º ano, lá na digestão, os peptídeos, polipeptídeos, peptonas, então tudo isso está se referindo à ligação peptídica, está se referindo à proteína, tá? Então, toda vez que tem a ligação peptídica, está ocorrendo a formação de uma proteína. Vamos dizer, esse desenho que está aí é um dipeptídico, eu tenho 2 aminoácidos. Então, significa que é o pedaço mais simples de proteína com a ligação peptídica, que é dipeptídico. Quebrou essa, daí eu já tenho os aminoácidos separados. Importante. Quando for falar, quando for escrever, falar que é a ligação do radical carboxila de um aminoácido com o radical amina de outro aminoácido, ou vice-versa, tanto faz. Por quê? Eu não posso falar do radical amino com carboxila, porque um aminoácido tem os 2 radicais, então tem que especificar que é a ligação de um aminoácido com o outro através das ligações deles. Carboxila de um aminoácido, quando a radical amina de outro aminoácido. Ok? Então, vamos lá. A proteína, eu falei para vocês que ela se liga, então, aos aminoácidos por ligação peptídica. Aí vocês têm uma corrente de aminoácidos, está aí em verdinho o aminoácido, e esses pretinhos são as ligações peptídicas. Toda proteína, para ser estruturada, primeiro tem a ligação peptídica.
Então, a gente chama isso aí de ligação primária, tá? É uma linha linear, é uma corrente linear de aminoácidos. Claro que não vai ficar assim, porque se vocês sabem que os átomos se atraem. Aí então vem as estruturas, que para nós aqui, no primeiro ano, não tem tanta importância no momento, que vocês vão aprender isso no terceiro ano, em Química Orgânica, no terceiro ano. Vocês ainda estão gatinhando em Química Inorgânica, então vamos esperar um pouquinho, né? Mas dá para vocês terem uma ideia. Olha aí, a estrutura primária, que é essa corrente eles até comparam com um colarzinho, né? Lá em cima, nas bolinhas. Então, a ligação entre os aminoácidos por ligação peptídica. Na ligação secundária, eu falei que os átomos se atraem. Então, eles vão se atrair formando essa hélice que vocês estão vendo aí em azul. E por que está assim, todo em forma de hélice? Porque ocorreram novas ligações, não a peptídica. E depois, estrutura terciária, que é outra ligação, porque os átomos vão se atraindo e a proteína vai começar a ter a sua configuração funcional, quando ela está pronta. Estrutura terciária e quaternária depois. Às vezes ela para só na terciária. O que significa terciária e quaternária? É quando ela já vai ter a sua função própria. Então, na função própria de estrutura terciária ou quaternária, a gente vai ter proteína globosa, proteína fibrosa, são os tipos de proteína, tá? Mas aí, só para vocês terem uma ideia, vocês vão estudar no terceiro ano. Por que eu falei dessas estruturas? Porque tem a desnaturação da proteína. Quando a proteína é submetida à elevação de temperatura e variação de pH, ela vai sofrer alterações nessas ligações suas, nessas ligações que ela tem de funcional terciária e quaternária. Então, essas ligações se quebram. Quando essas ligações se quebram, nós temos a desnaturação da proteína. Então, a desnaturação da proteína ocorre com elevação de temperatura e variação de pH. Aí, ela perde a sua estrutura funcional, que é a terciária ou quaternária, e daí ela não tem mais essa atividade própria dela, ela perde a sua atividade biológica específica, tá? Aí poderia falar, por exemplo, que eu vou dar um exemplo. Se eu estiver aqui na sala e derrubar um ovo no chão, mas vou fazer uma meleca no chão de ovo, eu vou querer pegar o ovo com a mão e eu vou conseguir? Não, não vou. Porque a clara é viscosa, é gelatinosa, eu não vou conseguir. Nem a gema, vai furar a gema, tudo. Agora, se eu estiver num prato um ovo frito e levar um tropeção, vai cair no chão o ovo. Eu vou conseguir ir lá pegar o ovo e de volta, claro que eu não vou comer, né? Infelizmente, vou ter que jogar fora. Mas, aí, o que aconteceu? Aquela clara, gelatinosa, viscosa, ela foi desnaturada e ficou totalmente diferente. Veja bem, ela era incolor, viscosa, gelatinosa. Agora, depois do ovo frito ou cozido, ela se torna opaca, sólida, não está mais gelatinosa. O que aconteceu? Desnaturação. Outro exemplo, levando em conta o pH. Quando o leite azeda, às vezes você olha e vê que o leite está azedo. Ou você tem que experimentar. Quando é que você olha e vê que o leite está azedo? Quando a gente vê grumos proteicos. Por quê? Os lactobacilos tornaram o meio ácido. Então, o que aconteceu? Coagulou as proteínas do leite. Então, eu consigo enxergar os grumos proteicos e o soro do leite. O que foi que mudou? O pH. Entendido? Isso é a desnaturação das proteínas. Bom, nós vimos que as proteínas são
séries de aminoácidos ligados por ligação peptídica. Como que eles podem se diferenciar? Pelo número de aminoácidos. Eu posso ter uma proteína com 50 aminoácidos, outra com 1000 aminoácidos, ou 800, ou 200, sei lá. Então, ela pode ser diferente pelo número de aminoácidos. Elas podem ser diferentes pelos tipos, são 20 tipos. Nem sempre ela vai ter todos os tipos. Então, pode variar também os tipos de aminoácidos. Além disso, pode variar o número de cada tipo. São 20 aminoácidos, pode ter 100 aminoácidos de um tipo, 40 de outro, pode faltar aminoácido. Então, ela vai variar também do número de cada tipo de aminoácidos. E agora o mais importante, pela sequência de aminoácidos. Então, se eu tenho duas proteínas com o mesmo número de aminoácidos, com os mesmos tipos de aminoácidos e com o mesmo número de cada tipo, se tiver um aminoácido fora de sequência diferente de uma da outra, tem outra proteína. Aí está o grande problema dos vírus. A gente ouve dizer que o vírus é mutante. Por que o vírus é mutante? Porque ele sabe, entre aspas, que se ele mudar a sequência do seu aminoácido, é o mesmo, são os mesmos aminoácidos, mesmo tipo, mesmo número de cada tipo. Mas se ele mudar a sequência de aminoácido, ele muda a proteína, vamos dizer que se a gente desenvolveu anticorpos contra ele, ele mudou, aquele anticorpos não vale mais, porque os anticorpos são específicos. Então, a grande dificuldade dos cientistas fazerem as vacinas é por causa disso, porque normalmente os vírus são mutantes, e eles, fazendo a mutação, o que é a mutação? É essa alteração da sequência de aminoácidos. E aí é outro, então, às vezes eles esperam formar um ciclo. Então, o vírus vai mudando a carapaça dele de proteína, vai mudando a sequência. Daí, quando ele volta naquela primeira mudança, então o cientista vê que ele fez um ciclo de mudança. Se ele ficar dentro desse ciclo, daí dá para fazer a vacina. Se não conseguir fechar o ciclo, não consegue. É o caso da AIDS, por exemplo. Por isso que até hoje não se consegue. Mesmo a gripe. Essa vacina que a gente toma para a gripe não é bem uma vacina. É mais um reforço de imunidade. Porque até hoje não conseguiram fechar o ciclo de mutações do vírus da gripe. Tá aí o coronavírus. O que é? Vírus da gripe também. Está aí tormentando todo mundo, deixando todo mundo sem dormir, todo mundo preso dentro de casa. Entendido? Tudo isso por causa da mutação, que é essa mudança de sequência de aminoácidos. Ok? Um beijão. Espero que a gente volte a se encontrar logo. Por favor, tragam todas as dúvidas que vocês puderem para eu poder já no próximo áudio sanar as suas dúvidas, tá? Fiquem com Deus.